E aí galera, tudo bem? Meu nome é Mariana Cardoso, sou educadora financeira e tá começando agora mais um vídeo no meu canal. Nesse canal falo sobre finanças pessoais e investimentos. Bora ver o conteúdo de hoje? Gente, hoje eu vou mostrar para vocês os 3 fundos de papel que eu tenho na minha carteira e quanto que eles estão pagando de dividendos. Vou mostrar também um pouco da minha estratégia, né? Por que eu tenho esses fundos. E se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, eu estou com as inscrições da minha mentoria em grupo abertas. A mentoria em grupo, gente, é um curso, né, que ali a gente consegue aprofundar mais o que eu explico aqui no canal, né, semanalmente. E a gente ainda tem uma comunidade de alunos, onde a gente consegue bater um papo ali, trocar informações e experiências. Então, se você quiser participar da primeira turma, o link tá na descrição desse vídeo. Corre lá, porque a primeira turma tá com preço super especial e ainda vem aí com um monte de bônus, um monte de coisa extra que com certeza vai trazer dinheiro para o seu bolso. Agora vamos lá conferir quais são esses 3 fundos de papéis que eu tenho na minha carteira e quanto que eles estão pagando, né? Então, gente, esses são os 3 fundos de papéis que eu tenho na minha carteira, tá? Por que eu tenho esses fundos? O KNCR11, vou mostrar para vocês melhor, mas ele é vinculado ao CDI. 80%, 90% dele é vinculado ao CDI, tá? E ele esse mês pagou um dividendo por cota de 1,20, tá? Isso significa 1,22% do valor dele, né? Da cota dele, né? Então isso traz para você um rendimento de 1,22% do seu investimento. Eu classifico isso como um pagamento alto de dividendo, tá? E ele representa 5% da minha carteira de fundos imobiliários. O outro fundo é o REC-R11, tá? Ele pagou 0,92 centavos de dividendo esse mês, né? Isso representa 1,06% do investimento, né? Que a cota dele é de R$ 87,33 no dia que eu estou gravando esse vídeo. E eu tenho 7% dele na minha carteira de fundos imobiliários. E o REC-R11, gente, ele tá mais concentrado, né, no IPCA. Eu tendo um fundo concentrado em CDI e outro fundo concentrado em IPCA, eu já consigo ali equilibrar bem a minha carteira, tá? E o MXRF11, que eu já trouxe aqui para vocês outras vezes, né, ele faz ali um misto de CDI e IPCA, né? E esse mês ele pagou 0,99, né? Isso representa 10 centavos. E eu tenho ele aqui somente 2% da minha carteira, tá? Eu considero aqui esse pagamento de 0,99 ainda é médio, tá? Um pagamento médio de dividendos. Então esses aqui eles estão pagando mais, né? Eles pagaram mais esse último mês do que o MXRF11. Então eu prefiro concentrar aqui. Vocês vão ver que vai estar um pouco concentrada a minha carteira aqui nesses fundos, somente porque eles estão pagando mais, tá bom? Mas é importante sempre ter um equilíbrio, né? E aí vocês conseguem ver, ó, que 14% da minha carteira está em fundo de papéis, beleza? Então vamos olhar melhor cada fundo desse, né? Para eu mostrar para vocês por que eu invisto neles, né? O KNCR11, gente, ele é administrado pela Quineia. Se a gente for olhar um intervalo de 12 meses, ó, ele desvalorizou aí 1,3%. Ó, se eu pegar aqui, ó, um intervalo de um ano, ó, ele era 99,44 e agora hoje ele tá 98,26, tá? Então ele desvalorizou um pouquinho,
mas aí ele pagou 13%, né, 13,4% de dividendos, né? E a variação dele, do preço da cota dele, né, ficou entre os 96 e 103 reais, tá? Então é um fundo relativamente estável, né? Ele hoje está um pouquinho abaixo, ó, do valor patrimonial dele, que é de 100 reais, né? Ele está sendo comerciado a 98 reais, então 0,8 do valor patrimonial. O pagamento de dividendos dele do ano de 2022, ó, ficou entre 82 centavos e 1,30, né? Então ficou aí nesse intervalo de 80 centavos a 1,30. Aqui logo de cara ele fala que o rendimento mensal dele é de 103% do CDI, líquido de imposto de renda, né? Então, a gente comparando aí com a renda fixa, né, pode ser um grande negócio. Aqui no resumo da carteira, ó, a gente consegue ver que 99% dos contratos dele, né, são vinculados ao CDI. E aí ele usa aqui um CDI, 97% é em cima de um CDI mais 2,5%. Por isso que ele coloca lá em cima que ele rende CDI mais 103, porque ele ainda tem um pouquinho aqui diversificado, né, que compõe aqui esse CDI, esse mais meio aqui, para virar um CDI mais 3. A alocação das dívidas, né, esse é um fundo de CRI, ó, então os CRIs, né, que são dívidas, né, eles são alocados por setor aí, a maioria em escritórios, mais 50% em escritório, 27% em shopping, 12% residencial e 3% aqui em logística. Aqui embaixo a gente consegue ver todos os contratos, né, e como essas taxas vão variar aqui, né, de acordo com o contrato. O próximo fundo aqui é o REC R11. Esse desvalorizou bastante nos últimos 12 meses, mas vocês vão ver ali quando eu entrar no relatório que, como ele é vinculado ao IPCA, né, a gente teve um período ali de deflação, então foi esse período aqui que ele mais desvalorizou, né? Vamos ver como que vai ficar a nossa inflação, né, mais para frente, para ver se ele retoma ali a valorização dele. Mas mesmo assim ele pagou 14%, né, mais de 14% de dividendos nos últimos 12 meses, né, e a variação teve um pouquinho mais de volatilidade, né, no preço da cota dele, né, que ficou entre 84 e 102 reais, uma variação aí de 20 reais, tá? E hoje ele tá 87 reais. Ele também, né, tá um pouquinho até mais que o KNCR11, ele tá descontado aqui, né? E o pagamento de dividendo dele tá em mais de 1% ali ao mês. Em 2022 ele teve uma grande volatilidade no pagamento de dividendos, né? 0,44 centavos, que chegou a pagar R$1,72. Então, por isso a importância, né, da gente conhecer muito bem o fundo, saber o que está sendo negociado ali, né, quais taxas que vão impactar nos nossos recebimentos. Ele é administrado pela REC Gestão. Aqui um gráfico, ó, falando que 94% do portfólio é em CRI. E aqui, olhando os contratos, a gente consegue ver, ó, que o indexador geralmente é o IPCA, né? IPCA mais 7, IGPM mais 8 e alguns são os CDIs. Então, quando a gente vê a distribuição por indexador, ó, só 18% é vinculado ao CDI, 48%, mais esse 29% aqui, né? E dá aí 77% vinculado ao IPCA. E ainda tem uma partezinha aqui em GPM, e aí 66% desses contratos, né, desses CRIs, tá no corporativo,
e os outros 34% é bem pulverizado aqui. Aqui tem a distribuição geográfica, né? Eu acho muito legal a gente analisar a distribuição geográfica do fundo, né? Então tem uma concentração aqui em São Paulo, mas também tem alguns contratos em Minas, Bahia e Ceará. Agora vamos para o último fundo, o queridinho aí do canal, né? Tem bastante vídeo aqui no canal sobre esse fundo, tá? É o MXRF11, né? Ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 7%, tem pouca variação no preço da ação dele, né? É um fundo baratinho aí de R$10. Nos últimos 12 meses ele pagou 12,2%, né, de dividendos. E agora, gente, imagina ter essa valorização, mas receber isso aqui de dividendos. É um investimento, né? É o que o mundo dos investimentos proporciona pra gente. Hoje ele está sendo negociado sem desconto, tá? Então, no último mês ele pagou 10 centavos de dividendo, né? Não chegou a 1%, né? A nossa meta é de 1%, ó. Mas para o mês que vem já vai cair 1%, ó, 1,08. O pagamento de dividendos, ó, é bem constante, né? Tem uma variação, teve uma variação aqui em 2022 de 0,8, né, de 8 centavos para 12 centavos, então basicamente é um rendimento bem estável. E como já vimos, né, esse fundo é administrado pela XP Asset, tem aí 74% do seu portfólio de CRIs. Esses CRIs são bem distribuídos, né, entre imóveis comerciais, residenciais, créditos corporativos. Ele não tem uma concentração no indexador, né? Ele divide bem os seus contratos, né? Entre o IPCA, 56% em IPCA, 43% em CDI mais 2,7%, né? Então isso aqui dá um equilíbrio bem grande para sua carteira. E aqui são os outros FIIs que ele também investe, né? Agora eu quero saber de vocês. Quais são os fundos imobiliários de papel que estão na sua carteira? Me conta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, já dá um like, compartilha com todo mundo que você conhece. Se você quiser aprender mais sobre o que eu ensino aqui, você precisa entrar na minha mentoria em grupo. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Não vai perder todos os bônus que eu vou oferecer na primeira turma, hein? Se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve para não perder nada. Se quiser acompanhar um pouco mais da minha rotina, eu vou deixar aqui embaixo também o link do meu Instagram. Beijo! Vejo vocês nos próximos vídeos.